Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje então na quinta-feira da 10ª semana depois de Pentecostes. Décima. Na missa é 10ª, não é no Novus Ordo. No Vetus é 10ª semana. Celebrando então Santo Hipólito e São Cassiano. Isto. Não, é interessantíssimo celebrar, sobretudo, claro, o Santo Hipólito, porque afinal, primeiro antipapa, né? O primeiro antipapa. Isso século IV, né? Então, quer dizer, começa aí esta saga, né, do pontificado, com justamente Hipólito. Discípulo de Irineu, o grande Irineu, e sacerdote romano, achou-se com o direito de ser o sucessor de Pedro. Então, vejam, queridos, depois dele mais 36. De forma que nós estamos no 38º. Simples assim. Simples assim. Quer dizer, que dificuldade, que impede a nós de hoje, afinal, não nos debatermos tão ferrenhamente contra a ideia de um antipapado? É da experiência da igreja. 37 não é um. Não é o primeiro para escandalizar. O primeiro foi Hipólito. Não é o primeiro para causar tanto escândalo. Impossibilidade. Mas por que impossível? Digo que sem dúvida nenhuma, a grande barreira para o pessoal estudar a fundo, questionar-se e também aceitar, enfim, que Francisco é um antipapa, está na razão, primeiro do Vaticano II. Né? A primeira razão está aí, com certeza. Quer dizer, depois do Vaticano II, o pessoal se sente numa igreja perfeita. Mas, é isso. Depois, como o Vaticano II, o pessoal acha que atingiu o cume de ser igreja. Por incrível que pareça. Esse é o sentimento dos católicos. Né? Esse é o sentimento dos católicos. Eu tenho uma experiência, mas não vou contar. Tá bem. Então, esse é o sentimento forte, firme, que se arraiga no coração. Não, o tempo moderno. Imagina, nós somos um tempo moderno, é superior a tudo. Olha, Vaticano II e modernismo. O segundo grande ponto é o modernismo. Não, mas agora a igreja moderna, é toda ela do nosso tempo, toda ela legal. Toda ela legal. Então mas é justamente esses dois pontos que nós debatemos, que nós questionamos fortemente. Isto é, o Vaticano II, como se é que aquilo se... Tem gente que sequer aceita chamar de concílio, né? Embora tenha sido legitimamente convocado, etc. Né? Enfim, mas é tanta discussão. Mas o fato é que o fruto do concílio é justamente a modernidade para dentro da igreja. Né? E a modernidade é o pior fruto do tempo odierno. O pior fruto do tempo odierno. Aquilo que mais combate a fé, a religião. E aqui nós vamos já direto a uma terceira causa, que é a apostasia. Quer dizer, o povo nem está aí se lixando para a igreja. E eu estou falando do povo católico, estou falando de padres e bispos. Não tem mais aquele sangue que ferve pela igreja. Sabe, aquele amor que realmente... Não, eu cuido aqui do meu rebanho, deixa o papado lá, eu faço aqui a minha teologia da libertação, ele me deixa livre para isto.
Faça aqui o meu comunismo. Estou livre para isto. Mais livre agora do que nunca. A grande apostasia. Grande apostasia. Tudo isso é causa. Que Bergoglio seja um antipapa, se deve examinar, em primeiro lugar, pela sua eleição. Eu já o disse aqui várias vezes que para um juiz nós temos prova suficiente para dizer que realmente ele foi conduzido ali pela máfia de St. Gallen, em contradição aos cânones que regem a eleição do Romano Pontífice. Mas isso está provado numa primeira vertente por aquilo que aquele que foi dito o seu eleitor máximo, ainda por cima reconhecido assim, Godfred Daniels, o cardeal Godfred Daniels, ele declarou isto publicamente, em entrevista televisionada. Está lá no VT, para quem quiser acessar e colocar como prova no processo. Este mesmo Godfred Daniels, cardeal, assinou, deu autógrafo numa biografia dele escrita por 2 repórteres, onde se fala exatamente nesse tema, de quanto de fato ele, com os seus, trabalharam e fizeram a eleição de Francisco. Do outro lado, eu ouvi com esses meus ouvidos um discurso de McCarran, aquele que foi reduzido a leigo depois, o cardeal pedófilo, aquele homossexual, enfim. Mas em Washington, numa missa, falando clara e distintamente de como foi isso. Pregando, vangloriando-se. Isso é uma vanglória. Vangloriando-se da sua participação. Da sua participação. Mas nós temos um nobre italiano e um outro inglês que leigos se confessam envolvidos nisto. Promoveram encontros e receberam nas suas casas, nos seus palácios, os cardeais para fazerem a propaganda e lançarem a candidatura de Francisco e agilizarem com suas reuniões como fariam para que depois no conclave de fato elegessem a ele. Bem. Então, quer dizer, tem mais e muito mais. Vou esgotar o assunto. Não conseguirei, nem pretendo. Tem mais e muito mais sobre o fraude na eleição. Veja, ele foi eleito num 5º escrutínio, que é proibido. O 5º escrutínio do dia. A lei só permite 4 cada dia. É explícita, clara. Fizeram um 5º. Já tinha saído nell'Avvenire, que é o órgão oficial da CEI, da Conferência Episcopal Italiana, que um outro, o Scala, tinha sido eleito. E, bom, fora falar do rompimento dos selos de clausura, houve rompimento dos selos de clausura do conclave, e assim vai. São muitas as irregularidades deste conclave. Então, sim,
Com certeza essa primeira fonte de dizermos Bergoglio é um antipapa. Um antipapa. Mas depois, nós devemos ver, em primeiro lugar, as suas heresias. Porque essas já são anteriores, inclusive, a Amores Letícia. Mas, como digo, em Amores Letícia, esta heresia é levada à formalidade, feita formal, em documento. Depois levada à Acta Apostólica Sedis, inclusive com essa interpretação herética que deu aqui os bispos portenhos. Então, pronto, temos aí a heresia formal. Mas são muitas as heresias desse homem. E, de fato, todos os documentos que vêm dele nós devemos colocar como sendo de um antipontífice. Assim também de Amores Letícia deve-se dizer todo o trabalho de destruição da família. Né? Inclusive da Pontifícia Academia para a Família e do Instituto de Família, lá em Laterano, enfim, todo o trabalho de destruição da família aqui, e no mundo inteiro, não é só em Roma, no mundo inteiro. Então, mas todos os documentos desse homem realmente vêm, quem dizer de Laudato Si, que acho que esse ano ainda, eu já não acompanho tanto, este ano ainda estão promovendo tanto a Laudato Si sobre a ecologia, que é um dos temas fundamentais desse homem. Depois, sim, o sino da Amazônia, da juventude também. Da juventude também. Lá na juventude se assinala sobretudo, porque ele foge dos temas, né? Se foge não nem tanto do tema dos jovens como tal, mas da igreja, a sinodalidade eclesial, lá que se assinala, lá que ele bota no documento. Depois, claro, essa tal pagã, querida Amazônia, né? Esse documento pagão, né? onde ele sai explicitamente com abraços com esta entidade, essa deusa, esse demônio que é a Pachamama. Então, enfim. Mas tudo aquilo que esse homem assume, tudo aquilo que esse homem assume, a ONU, com a sua nova ordem mundial, a União Europeia, com a sua nova ordem mundial, sim, desde Lampedusa, primeira viagem dele, desde Lampedusa, toda a invasão e a destruição do catolicismo na Europa, com a invasão dos muçulmanos, isso é obra dele. Isto é obra dele. Gente, o que tem de mal neste homem não se esgota assim, não se esgota numa sentada, viu? E de lembrança. É tanta coisa que esfoge a capacidade de lembrança da gente. Muita coisa. Todo esse discurso de mal desse homem. E se vamos falar no gaysismo, né? E no aborto, né? E quando esse homem se mete politicamente, na Itália, na Argentina, no Brasil. Agora ele está preocupadinho com Lula. Está preocupadinho com Lula. Que coisa, que coisa. Então, não, toda a direção, a teologia da libertação já está, porque é uma coisa que nasce morta, teologicamente errada, né? Reviveu com esse homem, a teologia da libertação, reviveu a prática, reviveu com esse homem. Quer dizer, não vamos falar na China, não vamos falar na China, que agora estão para reafirmar o acordo secreto que está destruindo a igreja na China. Tem um longo artigo acho que é Vatican News, falando sobre a perseguição, não, acho que não é Vatican News, a perseguição que estão sofrendo os muçulmanos na China,
Sim, mas e os católicos? E os católicos? Sendo um regime absolutamente ateu, o comunismo, persegue tudo que é imagem de Deus, é bem do anticristo, não? Bem do anticristo. Então, mas é a Igreja Católica? Vai adiante este homem, gente. Vai adiante este homem. Claro, não podemos deixar de referir o comportamento que ele suscita na igreja, na contra-igreja, diante do tal do Covid-19. Aqui, assinale-se em primeiro lugar o fechamento das igrejas, que foi uma coisa mais radical e absoluta que ele podia fazer, que ele fez, que se podia fazer e que foi ele quem fez. O fechamento das igrejas. Fechamento. Botar cadeado, corrente com cadeado nas portas das igrejas. E persiste até hoje. São meses. Esta reabertura vergonhosa em tantos lugares, essa submissão aos poderes civis, onde a igreja perde a liberdade. Inclusive rompendo acordos, concordatos. Não só em o concordato lateranense, não só lá com o Vaticano, mas em todos os países. A Libertas Ecclesia, que é perdida. E agora, prefeitos e governadores legislam. Ainda hoje eu via, no máximo 30 pessoas numa igreja, para uma igreja. Máximo 30 pessoas. Se permite. Então, isso aí foi todo o comportamento. Bom, agora o apoio às vacinas, hein? O apoio às vacinas. Eles estão apoiando a vacinação em massa da humanidade inteira. Estão apoiando. Então, queridos, mas como? Depois de 7 anos com este homem aí, como, olhando, vendo tudo e ouvindo tudo que ele faz e aquilo que ele não faz, as suas omissões também, né? Suas omissões, seus gestos e suas omissões também. Como pode alguém em sã consciência não dizer, mas este é um antipapa? Ele é o antipapa. Aí, vejam, Hipólito, tadinho, depois ainda se reconciliou com a igreja e com o autêntico sucessor de Pedro. Né? Mas delegado. Porque esses antipapas amavam a igreja e amavam o papado. Como não reconhecer a diferença para Francisco, que odeia o papado e quer destruir a igreja? Destruiu, deve-se falar no passado. Nesses 7 anos, ele destruiu a igreja católica. Como não reconhecer isto? Queridos, deixo o mais grave por último, para dizer por último. O que este homem fez, e agora ele não faz sozinho, faz com o mundo, né? Mostrando como ele de fato é o falso profeta de Apocalipse 13, 11. Todo o serviço que este homem fez foi de preparar um mundo, porque agora ele é o líder do mundo sobre isso, viu? Não há no mundo liderança maior do que Francisco no tema que vou dizer agora. Não há. Ele está trabalhando e preparando o mundo e uma contra-igreja. Preparou uma contra-igreja com todas as características, mundo e contra-igreja com todas as características necessárias para o recebimento tranquilo e concordado do anticristo.
a essas alturas, nós devemos dizer sim. Ele é o grande líder mundial, inclusive de todas as religiões. De todas as religiões. Todas. Muçulmanos, budistas, tudo quanto é religião. Protestantes, os mais variados. Ele é o líder e político. ONU, União Europeia, com aquelas honrosas e pouquíssimas exceções, que é Trump, Bolsonaro, o nosso colombiano aqui, catolicão, o Andrei lá da Polônia, alguns poucos, enfim, mas do resto todo, ele é, dos outros políticos todos, ele é o líder. Ele está, inclusive, na liderança da sucessão de Trump, querendo Biden, que acaba de tomar como principal ajuda dele na sua campanha à presidência dos Estados Unidos, uma abortista. Então, e Francisco faz campanha aberta para Biden. Campanha aberta. Então, ele é o líder mundial e eclesial que preparou o mundo e contra a igreja para a recepção do anticristo. O mundo está preparado. Pode vir que já será recebido. Será muito bem recebido. A marca da besta, como costumo dizer, já está aí no pensamento do homem moderno. Já está aí nas suas mãos, porque eles operam a obra do anticristo. Fazem a obra do anticristo. Este homem, este antipapa, é o grande, é o líder máximo de tudo isto. Podem contar. Quem não quer ver que ele é um antipapa? Quem ainda quer continuar unido a ele nessa contra-igreja? Quem? A multidão dos cegos. A multidão dos cegos, digo isso de cardeais, de bispos, de presbíteros, de leigos, de fiéis. A multidão. É impressionante. É estarrecedor. Como a humanidade pôde chegar a aceitar e a engolir um antipapa desta verga, desta natureza. Impressionante. É um mistério da iniquidade. Onde do bem se faz o mal e do mal se faz o bem. É o mistério da iniquidade, operando graciosamente neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.